E no DPA a história também foi bem assim, porque eu fui chamada pra fazer uma temporada só. Era pra ser uma participação de uma temporada, que foi a 9ª. Tanto que a 10ª já estava até escrita. Aí eles fizeram a 10ª sem a Berenice, que era a minha personagem. E depois eles pediram pra eu voltar. E eu fiquei 10 temporadas no DPA. Barato. Não, meu sonho é o Oscar, né? Opa, é isso aí. Meu sonho É isso, boa. Gravar isso aí. Atenção. Bom, quando eu estiver ganhando o Oscar, eu vou lembrar dessa entrevista. Traz ele aqui. Pode deixar, pode deixar. Peço que eu fiz parte por muito tempo. Mas agora eu tô escrevendo uma nova história, sabe? Fala galera, mais um Todo Seu, é o podcast, eu sou Antônio Iazetti. Eu sou o Michael Lima. E estamos aqui mais uma vez com o nosso host convidado, Celso Júnior. Olá, galera, tudo bem? Que vai apresentar a nossa convidada de hoje, nossa ilustre convidada. Então, ficou pra minha parte boa, né? Lógico. Apresentar ela, uma amiga nossa, já há muito tempo, já coisa desde 2019. Nicole Orsini, né? Uma atriz aí. Oi, pessoal! Valeu. E aí, muito feliz de estar aqui Obrigado por ter aceitado. Imagina. Obrigada a vocês pelo convite. E agradecer também a Monique, também, que fez essa ponte. Verdade, assim, minha amiga Monique querida, Ferreira. muito obrigado. Maravilhosa. Trabalhou comigo no DPA por mó tempão, assim, conheci ela com 13 anos de idade. Então, assim, ela acompanhou esse crescimento de Nicole, menina, mulher, sabe? Então, Sim, assim, ela fala com orgulho sobre isso. Assim, eu adoro é bacana. ela. E ela nos apresentou, né? É verdade, No Rock in verdade. Rio, né? trouxe esse encontro. A Nicole é uma querida, assim, não só ela, como a galera que gravou com ela, que eu tenho mais intimidade, que é a Letícia. Uhum. Letícia Braga, que é uma fofa, e O Pedro também, né? Pedro é um queridão, e o pai dele também, um beijo pra eles. Beijo. Então, vamos começar do começo, né? E Vamos é bem também bacana a gente começar agora ali pra ver as expectativas de quem tá assistindo. A gente não vai falar de bastidores de DPA, a gente não vai falar de grandes... o Severino é legal, a gente não vai falar sobre isso. Então, Mas é muito legal. É legal, né? Ele é legal. Então assim, a gente vai falar sobre carreira, sobre pessoas, sobre uma menina que começou lá atrás na Record, não foi isso? Foi como Raya. Raya, exatamente. Raya, exatamente, numa novela. Vida em hebraico. Isso, então. E assim, e teve uma personagem numa temporada que teve 19 temporadas. Desculpa, foi uma série que teve 19 temporadas, não é isso? Isso aí. É 19. Eles gravaram até a 22ª, eu acho que vai ao ar a 20ª agora. Não, vai ao ar a 19ª agora. Boa. Mas eu... É isso? É muita coisa, né? E Muita quantos coisa. filmes? 3? 4? Gravamos o 4º, estreia esse ano, inclusive em dezembro. Opa, aí. Opa, Inclusive legal. é o segundo filme feito no Brasil que eles utilizaram um painel de LED. O primeiro foi o Alto da Compadecida 2 e o segundo feito no Brasil foi o DPA 4, Boa. que a gente gravou a maior parte do filme num painel de LED, né? Pra mostrar o reino mágico de Onjon, que é o reino mágico de onde todos os bruxos do DPA vêm. E foi muito divertido, assim, foi muito mágico, o filme tá muito lúdico, a fotografia tá muito bonita, e esse painel de LED corroborou pra isso, porque, né, mostrava todo o fundo ali desse ambiente que o público ainda não conhece muito bem. Então tá muito divertido estrear em dezembro. Opa, que bom. E assim, com 19 anos já tem muito tempo de carreira. Verdade, né? 11 anos de carreira. Uma bagagem muito, muito grande. E assim, fala um pouquinho desse seu início, de como você tá hoje. Como é que a Nicole hoje, depois de tanta experiência, de tanta coisa que já fez, né? Obviamente coisas que deram certo, deram errado. Como é que hoje a Nicole, ela se sente, né? Então, contando um pouquinho sobre minha trajetória, assim, eu gosto de falar que uma coisa foi levando a outra, né? Uhum. Foi uma mistura de estar preparada no lugar certo, com as pessoas certas. Então, quando eu tinha 6 anos, eu sempre fui uma menina muito artista, né? Então, assim, sempre gostava de me apresentar e era toda desinibida, assim. E aí, uma amiga da minha mãe queria colocar a filha dela no curso de interpretação. Eu ainda não sabia, não tinha esse sonho de ser atriz, eu era muito nova, né? Então, eu nem pensava nisso direito. Mas eu sabia que eu era muito solta e ia ter que fazer alguma coisa relacionada a isso, né? Que eu pudesse me soltar. E aí, ela ia colocar a filha dela no curso de interpretação. E aí, minha mãe falou, vou colocar minha filha também, vamos ver. Aí, eu fiquei apaixonada por interpretar. Inclusive, uma coincidência é que meu professor desse curso de interpretação que eu fiz, que foi no IAB, Instituto Artístico Brasileiro, ele era ator de DPA, foi o Rodrigo Candelô, que foi o meu primeiro professor de interpretação. Legal. Ele fez o pai da Mila em DPA. E aí, depois disso, eu fiz outro curso de interpretação que tinha um produtor de elenco lá, da Record, que era o Marcos Reis. Beijo, Marquinhos. Que me chamou pro meu primeiro teste na Record
pra fazer os 10 mandamentos. Eu ia fazer Sobrinha de Moisés. E aí, enfim, passei por esse teste, né? Os 10 mandamentos foi o meu primeiro trabalho. Já fiquei apaixonada por tudo, pelo meio, pelos cenários, pela história, por atuar. Isso com quantos anos? Isso com 7 anos. Caramba, Ela olha tinha isso. 7 anos, né? Eu imaginava com 7 anos. Nem assim. E eu comecei como elenco de apoio nessa novela. E eles fizeram uma segunda temporada da novela. E na segunda temporada, minha personagem teve muito mais destaque. Então, aconteceram muitas coisas na novela, assim. Na trama, o pai da personagem morria no primeiro episódio. Aí o rei queria casar com a minha tia, mas ela não queria. A gente fugia pro deserto, eu passava fome, sede, desmaiava. Aí eu tinha que enterrar meu avô, que ele morria, assim, no deserto. Então, assim, eu muito nova, sem quase experiência, tava tendo, né, que fazer cenas muito fortes de choro, de desmaio, de assim, cenas que levam o ser humano ao máximo, né? De passar fome, sede no deserto, ver as suas pessoas mais próximas indo embora. Então, eu aprendi na prática, basicamente, né? Eu fiz 2 cursos, mas, assim, foram muito, muito curtos. Então, eu aprendi basicamente na prática. Que é a melhor escola, na minha opinião. Que é a melhor escola, com certeza. E aí, nessa novela, tinha uma diretora, Viviane Jundi, né? Tinham vários diretores, e a Viviane era uma delas. E depois... E aí, terminei a novela. Quando eu tinha uns 10 anos, eu fiquei 1 ano, assim, sem trabalhar. E aí, fiz o teste pro DPA quando eu tinha quase 11 anos de idade. E, coincidentemente, quem estava entrando no DPA? Viviane Jundi. Legal. O Globo gostou muito do meu teste, a Globo gostou muito, mas... e aí, no final, ficou entre eu e mais 4 meninas. Mas, como a Vivi já me conhecia, já conhecia meu trabalho, já confiava que eu entregava, que eu decorava o texto e tudo mais, eles acabaram me selecionando. Então, assim, foi uma coisa que foi levando a outra mesmo. No curso tinha um produtor de elenco, depois eu conheci a diretora que depois me levou ao DPA, né? E no DPA, a história também foi bem assim, porque eu fui chamada pra fazer uma temporada só. Era pra ser uma participação de uma temporada, que foi a 9ª. Tanto que a 10ª já estava até escrita. Aí eles fizeram a 10ª sem a Berenice, que era a minha personagem. E depois eles pediram pra eu voltar. E eu fiquei 10 temporadas no DPA. Barato. Ganhei o meu próprio spin-off, que foi o Vlog da Berê. Depois evoluiu pro Acampamento de Magia para Jovens Bruxos, que é uma série numa pegada mais jovem, pro público que cresceu me acompanhando, né? Que começou me acompanhando quando eu era criança e cresceu. E aí pôde acompanhar esse crescimento também da minha personagem. Eu apresentei um game show também no Globo por 5 temporadas. Fiz 3 filmes do DPA, o 4º tá para ser lançado agora. Então, uma coisa foi levando a outra. Eu saí do DPA quando eu tinha uns 17 anos. Foi uma decisão conjunta, assim, né? Minha e do canal. E agora eu tô estudando. E depois eu fiz a peça do DPA. Assim que eu saí da série, eu fiz a peça. A gente rodou o Brasil fazendo a peça do DPA. Foi meu último trabalho com o Globo. Não foi meu último trabalho com o Globo. Foi meu último trabalho como Berenice. Né? A gente terminou agora a turnê no Shopping da Gávea, em janeiro, assim. Só que a gente rodou o Brasil. A gente foi pra Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Viajamos o Brasil inteiro. Em 2024... e terminou a temporada agora em janeiro desse ano, 2025. Depois eu ainda eu participei de um projeto do Globo, mas nada atrelado a Berenice, que foi em fevereiro, ainda tá para ser lançado. E agora eu tô estudando e testando para novos personagens e também mexendo muito com rede social, porque a gente sabe que isso impacta muito diretamente na carreira do ator hoje em dia, né? Então eu sou ativa no Instagram, no TikTok. E eu adoro ter esse contato com o público mais direto, assim. Falando disso sobre seu público, né? Que seu público cresceu com você, né? E como é que isso é hoje, né? Porque quando você bota o seu rosto, quando você se torna uma figura pública, você tem muita responsabilidade sobre isso, né? Então, assim, você era uma criança, e hoje você já cresceu, né? E, assim, seu público entende isso, até seus posicionamentos, né? Porque às vezes quando o seu gosto com 9, 10 anos é diferente com 19, né? Tem ainda esse... Existem haters, não adianta, né? As pessoas... Hoje é impressionante, você fala qualquer coisa, as pessoas não chegam para falar bem de você. Não vou entender nunca isso na vida.
Ainda mais quem dá certo, né? Hoje, você não pode dar certo no Brasil. Se deu certo no Brasil, você é criticado. A gente sabe que a gente tá fazendo a coisa certa quando os amigos começam a fazer bullying. Fala mal. Exatamente. Então, assim, como é que é isso hoje? Que você cresceu, sua base cresceu também. Você tem novos entrantes aí, você tem outras pessoas que vão porque eu gostei desse temporada, ou de repente, não sei, existe um mundo lá fora que a gente desconhece também, né? Por que as pessoas te seguem hoje em dia, né? Por diversos motivos, entendeu? Então, assim, essa galera cresceu. E como é que é essa troca com a base? Então, eu acho que minha relação com rede social, assim, desde que eu me tornei uma figura pública, foi um pouco complicada, porque eu interpretava uma personagem infantil, né, que era a Berenice, só que eu amadureci muito rápido. Minha adolescência foi tudo muito precoce, assim, eu tive um amadurecimento muito rápido por conviver com pessoas mais velhas do que eu, né, no set de gravações, então todos os meus amigos eram mais velhos do que eu. Só que eu tinha que ter um posicionamento infantil nas minhas redes sociais. Sim. Para as crianças, né? Porque as crianças me entendiam como criança, como Berenice, né? Que nem eles assistiam na TV. E eles não podiam ver outra coisa muito diferente disso nas redes, né? Então eu sempre tive que tomar muito cuidado com a minha imagem, com esse meu posicionamento, porque eu sei que eu tava falando com crianças e crianças que me viam como criança. Então eu sempre tive esse cuidado de... né, esse cuidado de postar e selecionar bem o que posta. E hoje em dia, com 19 anos, é uma coisa muito mais livre. Já sou maior de idade, já terminei minha trajetória ali com o DPA, com a Berenice. Então eu posso mostrar muito mais da Nicole, assim. Bom, qual foi a sua pergunta? Como é que você lida? Exatamente. Exatamente isso que você respondeu. Como é que você lida com isso? Porque Exato. o seu público cresceu. Então, assim... e também, quando eu falo de novos entrantes, que assim, o Globoplay tá aí, né? O Globo reprisa muitas coisas. O João Pedro, às vezes, fica vendo desde o início. E assim, existem crianças que ainda olham pra você como a Berenice, né? Que não viu nada quando passou, mas tá aí hoje e assim, você tem volta a falar, você tem a sua base que te acompanhou e tem os novos entrantes, que ou pessoas que olham, porque ela é bonita, eu tô seguindo ela, ou porque o meu filho, a criança hoje tem, né? Com 9, 10 anos ainda, já deve ter alguma rede social, não deveria, mas a galera já tem, né? Então, assim, esse comportamento mesmo, que você cresceu e seu gosto cresceu, a sua vontade mudou em muitas coisas, né? Então, assim, hoje você tem uma cabeça diferente. Sim, exatamente. Eu acho que como figura pública, todas as figuras públicas têm que ter um cuidado, né, de selecionar o que posta, selecionar muito bem o que posta, o que é passado para o público, ter um entendimento de público, entender qual público a pessoa atinge, etc. Mas esse cuidado era redobrado quando eu era menor de idade e estava no DPA. E isso me afetava muito, porque eu ficava, poxa, não consigo mostrar a Nicole que fala sobre assunto tal e tal e tal. Só que eu não podia me posicionar sobre diversos assuntos, porque, enfim, né, menor de idade, etc. Então esse cuidado era redobrado. Hoje em dia tem um cuidado também, mas ele é mais fluido, até porque o público também cresceu junto comigo, né? Me acompanhou, viu o acampamento, então o público já tá mais ou menos da minha idade, assim. Foi muito engraçado. Eu fui numa loja, eu acho que foi o primeiro... Eu tinha uns 15 anos, assim. Eu fui numa loja e uma pessoa adulta me atendeu e ela me reconheceu. Aí eu falei, caramba, sua filha assiste a DPA. Foi o primeiro contato que eu tive com uma pessoa que me assistia mais velha, sabe? Porque antes era só criança e, sei lá, no máximo pré-adolescente e tal. Então foi a primeira vez que uma pessoa adulta me reconheceu porque ela assistiu a série. E foi um choque muito grande. Eu falei, caramba, suas filhas assistem? Não, eu assistia sempre, adorava a temporada tal, que você fez coisa tal. Aí eu, caramba, quantos anos você tem? Aí ela falou que tinha 19. Então, assim, a grande parte do meu público hoje em dia tem ali a mesma idade que eu, de repente um pouquinho mais velho. Claro que tem as crianças que também... a geração que trocou, né, digamos assim. Então, tem muita criança que, enfim, que tá chegando agora, que começou a me assistir também. Então, mas também tem esse público que cresceu junto comigo e consegue me entender nas minhas redes, né? Enfim, consegue entender essa Nicole do agora, digamos assim. Legal. Então esse encontro aí, de repente, foi o momento que a Berenice descolou da Nicole? Na verdade, a Nicole descolou da Berenice? Esse encontro com essa pessoa? Com essa adulta aí. Não, eu acho que foi um choque com questão de público, que eu falei, caramba, tem pessoas mais velhas que me assistem, achei muito legal.
Mas o que descolou Nicole da Berenice, eu acho que foi um processo, né? Eu acho que eu ter feito 18 anos, eu ter saído do DPA, é porque eu saí da série com 17. Sim. Mas eu continuei fazendo projetos como Berenice, o filme DPA 4 que a gente gravou ano passado, e a peça, depois de eu sair da série. Então eu continuei ali como Berenice um tempinho. E eu digo que foi muito bom isso, porque não foi um corte, né? Um corte Foi um desmame. abrupto. Exatamente, sabe? Eu pude me despedir lentamente da Legal. minha personagem, que me acompanhou, assim, durante minha... Que eu cresci com a Berenice, né? A Berenice cresceu comigo e eu cresci com ela. Eu entrei criança e saí adulta. Então, assim, a gente passou por todo esse processo de adolescência, de autoconhecimento, de evolução de menina pra mulher juntas, né? Então, eu tenho um apego enorme pela Berenice, um carinho enorme, que eu vou sempre lembrar dela, assim, com muito carinho e vai estar sempre guardada no meu coração. E sabe uma eu acho coisa interessante? Até porque quando eu conheci o Pedro, fui no Rock in Rio, foi a Monique, tava um show, não lembro qual era, e não tinha um lounge ainda. Então eram 2 containers embaixo da varanda da VIP. E tava muito cheio. Eu, pô, posso botar ele aqui? Que ele tava cansado, sei, alguma coisa assim. Claro. Aí quando eu vi quem era o Pedro. Eu falei, cara, que legal. Aí ele chegou, pô, obrigado, o pai dele me apresentou. Eu falei, pô, eu fiz assim nele, pô, obrigado aí, cara. Ele, por quê, cara? Eu falei, pô, meu filho te adora. E assim, foi muito bom, tipo, eu tô morrendo de saudade dele. Eu não tenho muito tempo que eu não vejo ele. Então me dá o teu telefone aí. Vou mandar mensagem pra ele. Legal. Então, assim, e ela também foi super fofa com ele. Então assim, a responsabilidade dessas crianças, né, desde criança, Sim, e sim. com a importância do trabalho delas é muito bacana. Isso te gera mais responsabilidade que você deveria ter nessa época, né? Você teve algum acompanhamento, assim, acho que obviamente seus pais e tal, mas assim, cara, uma necessidade de um psicólogo, alguma coisa, porque eu te falo como hoje, tá? Se eu fosse famoso hoje, cara, eu acho que precisava de uma terapia. Não, Eu precisa de uma equipe gigantesca. Exatamente. Sem ser famoso eu já preciso. É porque mas- hoje em dia você não pode ser da forma que você é ou espontâneo. Você falar uma vírgula errada, você já é condenado antes de ser Tem julgado. essa questão né? do cancelamento que hoje tá muito forte, né? Exatamente. Como é que foi isso aí? Porque você precisa. Você era muito nova para muita informação, né? Então, realmente, como eu disse, assim, as responsabilidades bateram muito cedo na minha porta e isso causou um amadurecimento precoce, né? E eu sempre gostei muito do carinho das pessoas que me assistiam, assim, é uma honra, assim, ver que tantas pessoas gostam do seu trabalho e te reconhecem e cresceram junto com você, então, ainda mais carinho de criança, né? Que é a coisa mais genuína que tem. Então, assim, é a coisa mais linda do mundo, fico super feliz. E o meu acompanhamento muito forte que eu tenho, nossa, eu só tenho a agradecer a essa pessoa, foi o acompanhamento da minha mãe, porque minha mãe era apresentadora do Sport TV. Ih, que legal. Ela apresentava vários programas de saúde, assim, antes de eu nascer isso. Ela apresentou o Que Saúde, eu não vou lembrar agora de cabeça, gente, mas eu lembrei desse. Enfim. Mas ela apresentou vários, assim, do ramo da saúde, porque ela fazia saltos ornamentais. Então, ela já era do meio e já tinha um entendimento, não da parte de atuação, mas tinha um entendimento do meio, né, e do que é ser uma figura pública. E ela, desde o início, me deu todo o apoio. Ela tinha que me acompanhar, por eu ser menor de idade. Então, assim, ela abdicou de muita coisa da vida dela pra estar ali do meu lado mesmo. E todos os dias, sem falta, ela passava o texto comigo de todas as cenas, tanto da Record quanto de DPA. Ela me ajudou a criar todas as personagens, me ajudou a criar a Berenice, me ajudou a passar o texto do teste. E até hoje ela me ajuda. Ela não me acompanha mais, né, porque eu já sou maior de idade. Mas até hoje até hoje eu passo texto com ela, inclusive texto do Wolf Maia, né, que é o curso que eu tô fazendo. Ah, legal, ali no Freeway? No Freeway. Pô, bacana, escola de atores, né? Tô estudando lá, tô fazendo um curso técnico de 3 anos. E até o texto do Wolf, assim, ela passa comigo porque ela gosta de verdade de me apoiar e tal. E ela que me deu toda essa base, eu diria assim, também de me relacionar com o público, né? Antes de eu pensar em ser atriz, eu queria ter um canal no YouTube, porque eu ficava assistindo vídeos de YouTube de como fazer uma maquiagem e tal. Eu com 6 anos de idade me maquiava, assim, que nem uma mulher muito mais velha. Aí minha mãe, filha, você não pode, você é muito criança pra isso. Então ela tinha todo esse cuidado em falar, olha, isso você pode postar, isso você não pode postar, desde o meu canal no YouTube, antes de eu ser atriz. Então, quando eu virei atriz, esse cuidado ficou muito mais forte, né? Até porque eu tava atingindo mais pessoas. Então, ela cuidava das minhas redes. E ela tinha todo esse cuidado que na época eu não entendia, né? Que eu ficava, poxa, mas eu não sou assim e tal. Mas eu tinha que mostrar essa imagem por eu
por conta do público que eu atingia. E ela cuidava das minhas redes e me dava todo esse apoio. Então, só tenho a agradecer. Minha mãe. Bom, parabéns, minha mãe. Legal. Não, mas é um Aí, bom por isso, trabalho. não fiz terapia nessa época, até porque minha vida era uma loucura, né? Escola, gravação de segunda a sexta. Tinha o acompanhamento do Gloob. Tinha um psicólogo no set de gravações do Legal. Gloob. Então, tinha esse acompanhamento que foi super importante. Então, era só esse acompanhamento mesmo que eu tinha. Não tinha nada por fora, porque eu já tinha uma base muito forte, eu diria, sabe? Legal. Entendi. Você falou que sua mãe, ela falava sobre saúde, né? E você, no meio jovem, você é uma potência muito grande. O que você fala causa um impacto muito grande. Então, você utiliza suas plataformas para promover alguma causa social, algo desse tipo, como o HPV, por exemplo. Eu vi alguma coisa sobre isso. Então, sim, eu acho que quanto mais a gente usar as redes sociais para o bem, melhor. Então, sempre incentivar coisas boas. Por exemplo, sei lá, eu não gosto muito de mostrar eu em balada, eu em festa, esse estilo de vida. Eu não mostro muito. Eu gosto de mostrar eu indo pra treino, mostrando minha corridinha na praia, sabe? Porque é uma questão de incentivar, não é esconder que eu faço. Não escondo o que eu faço. Não Até escondo que eu porque faço o nada. exemplo arrasta, né? Você faz isso e aí todo mundo faz também. Porque, Então não é esconder que eu faço. Não preciso esconder nada. Eu sou uma pessoa festeira, gosto de uma festa sim, mas eu opto por mostrar mais o estilo de vida saudável. Eu também falei muito da causa do HPV, né? Que eu acho que eles estão com uma vacina nova que abrange, acho que a nona valente, que, enfim. E é muito importante as pessoas se conscientizarem a respeito disso. Então, sempre indo pro lado mais saudável e mostrando essas coisas, assim, que influenciam pro bem, né? Que influenciam pro bem, ainda mais que eu tenho um público muito jovem, que pode, né? Muita gente vê ali o que eu posto e usa de exemplo, como você falou. Então, acho muito importante sempre influenciar para o bem. Legal, muito legal. E para o saudável. E assim, falando de rede social, né? Hoje você é uma atriz que virou influenciadora. Hoje o caminho mais fácil é você virar uma influenciadora para virar atriz. Também, é um complemento. É um complemento. Existe para você encara de formas diferentes isso? Porque óbvio que são trabalhos diferentes. A pergunta nem não é... Eu quero ir mais fundo nisso. Porque é o seguinte, hoje você tem pessoas que não precisam mais atuar e são excelentes atrizes ou atores, porque o Instagram ele paga muito mais. O Instagram, desculpa, né? A rede social ela paga muito mais. Né? Então, assim, hoje tem pessoas que não fazem mais novelas, mas ganham dinheiro dentro de casa, fazendo conteúdo e assim as marcas procuram. Como é que é isso pra você? Porque a parte que você é nova, mas você tem uma carreira gigantesca, tem muito seguidor. Teu objetivo é o quê? Atuação. Isso, boa. Atuação. Eu acho que é total um complemento às redes sociais. Inclusive assim, financeiro, né? Que é muito bom. Inclusive financeiro. Mas a atuação é o meu foco, assim, total, é meu sonho. E realmente uso as redes sociais só como um complemento. Mas você falou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou que são 2 trabalhos diferentes. E a última experiência que eu tive com o Gloob, né, como Berenice foi a peça, que terminou em janeiro. Em fevereiro eu fiz meu último trabalho, que foi meu último trabalho, inclusive. Não, foi meu último trabalho com o Gloob. Que foi uma série que foi um reality que eles gravaram, meus 15 anos, que deve estrear agora no meio do ano. E é um reality muito legal, assim, que tem a Thalita Rebouças como jurada, a Luca como apresentadora, que é uma influenciadora jovem. E é um reality onde meninas competem para ganhar uma festa de 15 anos. E aí eles chamaram várias participações especiais. Então, teve Juliette, teve Júlia Benite, teve Mari Fernandes também no sertanejo, que eu adoro as músicas dela. E eu fui chamada não para atuar ou para participar do programa, mas para cobrir para as redes sociais. Então, gravava reels com as participações especiais, fiz todo o making-off do programa. E eu confesso que foi muito desafiador pra mim, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu sempre fui atriz e eu sempre trabalhei atuando, então sempre me deram um roteiro, eu decorava e gravava. E foi um desafio porque me deram um escopo do trabalho, né, que é, enfim, making off, reels com não sei quem, reels com não sei o que lá por dia, pro programa. Eu tava lá todos os dias de gravação. A gravação foi em São Paulo, então ainda tinha isso, né, porque eu sou do Rio. E sempre que eu pisava no set de gravação do Gloob no Rio, eu conhecia 90% da equipe, no mínimo, assim, no mínimo. Conhecia todo mundo e todo mundo muito próximo.
Eu cheguei em São Paulo, num set de gravação, não conhecia ninguém. Assim, uma pessoa. Não conhecia uma pessoa. Ah, mentira. Tinha uma pessoa do Gloob que veio do Rio também, que eu conhecia, única. E aí eu cheguei, assim, eu falei, caramba, e agora? Eu me senti... E aí com o escopo de trabalho também que eu não estava acostumada, né? Porque eu era atriz. Então nunca tive esse... Nunca fui chamada pra cobrir pro digital, né? Foi a primeira vez. E aí eu falei, caramba... E aí o making off, né? Aí eu, beleza, o que a gente vai fazer nesse making off? Aí eu fui pensando, aí fiquei lá o dia inteiro quebrando a cabeça, pensando no que eu ia fazer. Cheguei em casa, liguei por FaceTime pra minha mãe, em prantos. Falei, mãe, eu não tô apta pra esse trabalho, não sei o que lá. Ela, calma. Por isso que eu falo que minha mãe é incrível e ela sempre me dá todo o apoio. Porque ela me acalmou, assim, e ela falou, calma, se organiza pra no próximo... Pra amanhã você chegar mais organizado e você saber o que você tem que fazer. Aí, beleza. Aí eu desliguei. Eu roteirizei todo o making off que eu iria fazer no dia seguinte e nos outros dias. Falei, vou chegar, vou mostrar isso, vou falar com não sei o que, vou falar com pessoa tal. Roteirizei todos os dias. Peguei ideias de reels pra fazer com cada participação especial. Deixei tudo organizadinho, bonitinho. Cheguei no outro dia e foi outra coisa. Outra pessoa. Outra coisa. Outro trabalho, tudo organizado. Consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas que eu adorei trabalhar com isso, né? Trabalhar de uma forma diferente, que eu sempre trabalhei como atriz. E foi a primeira vez que eu cobri pro digital, assim, pra eles. E foi um desafio muito grande. Porque realmente são 2 trabalhos diferentes. Não, com certeza. E assim, falando sobre zona de conforto, que você falou agora, que você saiu da sua zona de conforto, então criou uma... Você fez uma reprogramação para você dar certo ali e você Sim. conseguiu. Falando de sair da zona de conforto e pegar papéis desafiadores, assim, né? E já falando sobre próximos trabalhos que a gente sabe que vai vir em breve, obviamente. Independente se você está estudando, isso ajuda, né? Mas a gente sabe que você é uma atriz pronta. Que tipo de papel é desafiador para você? Uma vilã? Uma mocinha? Eu acho que uma vilã, de repente, pode ser um belo desafio, que você era uma mini heroína, né? Também, obviamente, tinha aquela competição de DPA e tal, mas não era uma vilã. Mas, assim, existe um trabalho que você acha, caramba, esse aí é difícil de fazer? Ou comédia, ou aquela... Né, sei lá, eu tava vendo uma entrevista da Débora Bloch, que tá fazendo Det Reutemann agora. Uhum. Então, assim, imagina, você fazia o Det Reutemann, que foi uma das, sabe, a 01 de vilã das novelas. Como é que é isso pra você? O que te tiraria ou da zona desafio, de conforto. ou aquele desafio que eu quero, isso aí. Então, acho que eu fiz por muitos anos uma vilã que era cômica e era uma vilã com várias camadas também. Porque eu acho que é isso, assim, eu acho que uma vilã não é só uma vilã. Uma personagem de comédia não é só uma personagem engraçada. Todos os personagens são seres humanos e como todo ser humano, pessoas têm camadas, né? Então, eu acho que numa vilã dá pra você mostrar várias... Dá pra ter várias cenas. Dá pra ter cenas de emoção, dá pra mostrar a camada boazinha, dá pra mostrar algum trauma que fez ela ser vilã. Então, eu sempre tive muito esse cuidado com a Berenice, porque ela era... Era leve. Hã? Era leve. Então, eu tornei leve, porque ela era... Eu peguei o roteiro e eu acho que poderia cair muito fácil numa personagem mimada, chata, sabe? Poderia cair muito fácil nisso. Eu tomei todo o cuidado para que as pessoas se identificassem com a Berenice, que, né, não tinha os pais presentes. Então, assim, ela tem várias camadas. E ela não é só uma menina mimada e chata. Ela é uma pessoa que quer brincar, ela é uma criança como qualquer outra, que quer ter um grupo de amigos pra brincar no recreio. E os detetives não queriam brincar com ela. Então, assim, várias crianças que, sei lá, sofreram bullying no colégio e que não tinham ninguém que queria brincar com elas e tal, se identificaram com a Berenice. Então, eu acho que todo personagem tem muitas camadas. Mas uma personagem... Deixa eu pensar aqui. Que tem coisas que devem ser bem difíceis, né? Criar um personagem é difícil. Criar um personagem é difícil. É uma narrativa, até novelar demora, né? Então, assim, você tem que ver onde você está pisando, né? E depende muito também da sua direção, né? De como funcionam as coisas, né? Total. Eu acho que independente de gênero, uma personagem que eu pudesse mostrar todas essas camadas por trás, eu ia gostar. Eu acho que o que não me tiraria da zona de conforto seria fazer uma personagem superficial, sabe? Sim. Você tá entrando numa época, né? Numa época da vida aí que eu acho que vai chegar muito pra você propostas de, tipo, de repente, casal romântico,
Eu acho que é um momento da sua carreira aí, né? 19 até uns 35, 40, fica naquela pegada, né, da Tá novela. mudando, tá mudando. Muda um pouco, né? Não, tá mudando. Não, acho que Sim. acho que hoje a galera que faz teledramaturgia tá entendendo que esse papo de você pode fazer um casal Exato. romântico. Um amigo meu fez um filme, do Rafael Calomena, inclusive, fica o convite aqui pra ele, que ele fez uma história de amor da terceira idade. E foi muito fofo, assim, Sim. sabe? Você vê o amor, assim, né? Na mais forma simples de falar amor, de dois idosos, assim, e foi muito maneiro. Foi muito bacana. Foi um filme muito, sabe? Acaba de um Legal. jeito muito legal. Então, assim, acho que isso... Eu acho, tá? Tô falando por achismo, eu sou um noveleiro. Você é muito mais novelo que eu. Eu sou bem noveleiro. Meu negócio é Então, filme e série. então eu acho que é exatamente isso. Então, eu acho que hoje, pra você fazer um personagem, né, e é muito bacana que ela tá falando, ela não quer ter um mais do mesmo. Entendi. Então, de repente, acho que esse pra ela, não sei também, acho que ela tem que Então, trabalhar. eu acho trabalho tem que ter, né? É. Eu lembrei agora. Olha me metendo na vida dela, olha eu dirigindo. É o quê? Olha, eu vou chegar lá no Wolf Maia já, eu começar a abrir um curso. Você falou de casal romântico, eu lembrei de acampamento, né? Que Sim, foi exato. que foi a primeira vez que viram a Berenice ali beijando. Minha filha tava assistindo. Tava assistindo, tava assistindo. Manuzinho vinho. Foi a primeira vez que viram a Berenice ali se relacionando romanticamente, né? Tendo o namoradinho ali dela, que é o Toby, e aí beijando. Teve o acampamento, mas eu fiz uma cena recentemente no Wolf, que me desafiou muito como profissional, que foi uma cena de Bebel e Olavo, de Paraíso Tropical, Que legal. que é uma cena mega emblemática, que fala? Pode ser. Pode ser. É porque essa novela foi Que marcou. Que marcou, uma cena que marcou, emblemática, acho que Exato, é isso mesmo. Aquela do calçadão. do calçadão, que ele xinga ela Eu e tô fala velho, tô que falando, ama Wolf. ela. Wolf. Essa cena é muito marcante, assim. Eu fiz com um amigo meu, e a Bebel é uma prostituta, né? Então eu nunca tinha feito nada parecido com isso, assim, com esse papel. E foi muito desafiador e foi muito divertido de fazer. Muito, muito. Acho que talvez eu até poste essa cena. Pedir autorização pro Wolf. Pô, maneiro. Porque eu lembro dessa cena. Aquele fraco que ele ama ela, né? Que ele xinga ela e aí fala, porque eu te amo. É isso aí. É isso aí. Sua não sei o que lá. Cueca maneira. Essa novela foi muito legal. Eu sou noveleiro, cara. Que bom. Passando uma viagem Foi muito agora, divertido. pela, sei lá, 15ª perdi, vez. eu vou ver, com certeza. Não, e falando de... Vou fazer aqui mais à frente aí dessa carreira. Quando o assunto for novela, tu me... Exatamente. Essa bola Vou aqui, fugir ó. da novela, mentira. Caso, né, vocês atores, né, atrizes, vocês não necessariamente estão full time com o trabalho. Com certeza. Né? E o que você pensa, de repente, de empreender alguma coisa nesses intervalos ou ter um segundo job aí, né? Algo nesse sentido? Se você fosse empreender, você fosse abrir um negócio, ser dona de alguma coisa, você tem alguma coisa em mente, algum sonho, alguma vontade? Boa pergunta. Deixa eu pensar. Bom, eu sempre gostei muito de me maquiar e de ensinar as pessoas, né, também. Eu comecei com um canal no YouTube, fazendo tutorial de maquiagem com 6 anos de idade. E aí depois eu até abri um curso de maquiagem, assim. Um Com curso 6 anos? online. Não. Depois. Caramba, Eu abri um curso online. Porque é isso, é muito importante pro ator ter um segundo trabalho, porque é uma profissão muito instável. Você nem sempre tá contratado. Então, é muito importante você ter uma segunda fonte de renda ali. Mas, ao mesmo tempo... Influenciador seria uma segunda fonte? Totalmente. Então a gente já tá falando da terceira, né? Já tá falando da terceira, exatamente. Mas eu tô num momento que eu tô tão feliz onde eu tô, sabe? Porque eu trabalhei direto, assim, desde os meus 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu dei uma parada ali quando eu tinha 10, então não foi tão direto. Então, direto dos 11 aos Um ano 18. sabático. E aí, em 2024, eu falei, não quero fazer nada esse ano. Não quero fazer nada. Quer dizer, gravei o filme, então... Fiz o filme, fiz a peça, viajei o Brasil fazendo a peça. Eu me formei na escola, né? Saí da escola em 2023. Em 2024, eu não queria estudar, né? Porque passei a minha vida inteira também estudando e tal. Falei, olha, já vou trabalhar esse ano, então vou trabalhar e vou... curtir a vida, vou me cuidar, vou fazer coisas que antes eu não tinha tempo de fazer, né? Então, me inscrevi em aula de canto, piano, dança, porque eu nunca tive tempo de fazer essas atividades complementares. Ela não parou, né? Exato. Na verdade. Não sei nem se dormia. Ela não parou, né? Mas aí eu foquei... Eu não queria tirar esse ano assim sem estudar.
atuação, né? Estudar outras coisas, ver outras coisas que também complementam a carreira de atriz, né? Querendo ou não, dança, você saber dançar, você saber cantar, você saber tocar algum instrumento é complementar para a carreira de atriz, de ator. E esse ano eu decidi estudar. Esse ano eu não tô... eu terminei a peça, então não tô sem nenhum trabalho assim previsto para esse ano. Tô testando, né? Esperando algumas respostas. E eu decidi estudar e focar totalmente aos estudos. E eu tô curtindo tanto essa fase, sabe? Então... Vivendo o presente. Vivendo o presente. E esse ano eu não sinto necessidade de, como você falou, abrir um empreendimento, pensar nisso, sabe? Eu tô só aproveitando, me aprofundando mais no conhecimento, que é muito importante sempre. O ator tá estudando, aprimorando a sua arte, assim, é muito importante para o ator não parar mesmo. Você falou que... Desculpa. Não, pode falar, por favor. Você falou que você está vivendo o presente, mas a gente sempre vive o presente pensando no futuro, né? E aí você pensa em alguma coisa relacionada à carreira internacional, algo desse tipo? Total. Não, meu sonho é ganhar o Oscar, né? Opa! É isso aí. Ó, Meu sonho é isso, boa. gravar isso aí. Atenção. Bom, quando eu estiver ganhando o Oscar, eu vou lembrar dessa entrevista. Traz ele aqui. Pode deixar. E com certeza, mas eu acho que eu preciso consolidar mais a minha carreira aqui no Brasil para depois pensar lá fora, né? Eu falo inglês fluentemente, então isso já é uma grande ajuda. Quando eu era menor, assim, eu pensava em fazer uma faculdade lá fora, alguma coisa assim, mas eu fiquei um pouquinho mais pé no chão, pensei, não, preciso consolidar mais a minha carreira aqui no Brasil e também fazer trabalhos diferentes, né? Porque o público... A Berenice está muito marcada no público, então... fazer personagens diferentes para que o público possa me ver de uma maneira diferente, isso é muito importante agora. Até porque a Berenice, o DPA é um produto de grande sucesso, que eu fiz parte por muito tempo, mas agora eu tô escrevendo uma nova história, sabe? A Berenice eu fiz quando eu era criança e adolescente, então foi ali... foi a minha trajetória de atriz mirim, e agora vai ser minha trajetória de atriz adulta, né? Então eu tô escrevendo uma nova história, e o que eu construí agora... pode ter feito sucesso entre as crianças, mas não quer dizer que eu vou fazer sucesso no futuro. Então, assim, eu preciso estar sempre visando novas personagens e, enfim, vendo novas áreas, né? Se reinventando, exatamente. Então, estou escrevendo essa nova história agora. E é isso, pensar numa carreira internacional mais pra frente, mas com certeza é um sonho que eu deixo aqui bem guardado. Que bom, né? Porra. Mas tem que pensar grande mesmo, tá certo. E é verdade mesmo, porque ela tá se descolando de uma personagem. Uma curiosidade. Onde arrumou tempo para estudar inglês? Nasceu sabendo. Nasci sabendo. Nasci com dom. Olha, quando eu vi a série. Quando tinha tempo livre e, sei lá, tava assistindo lá a minha série, assistia legendado, aí ficava repetindo as falas das personagens. Depois eu tirava a legenda e assistia sem a legenda, via se eu conseguia entender. Aí as palavras que eu não entendia eu voltava e tal. Então eu sempre quis aprender inglês e eu acho que... e eu estudei numa escola bilíngue. Do 7º ano ao 3º do ensino médio. Mas eu já sabia falar inglês ali. Já sabia falar inglês fluentemente. A escola me ajudou a não sair da prática do inglês, sabe? Porque é isso, idioma é prática, né? Eu passei um mês... Foi um mês ou uma semana? Foi uma semana. Em Ushuaia, pra gravar o filme 3 de DPA. Né, lá na Patagônia, Argentina. Uma semana que eu passei em Ushuaia, eu tava falando espanhol fluentemente. A gente tem dom, né? Não, eu depois de 3 cervejas eu falo muito bem. Não, depois de uma semana também. Depois de uma semana... uma semana e 3 cervejas. Aí no último dia, eu já tava falando espanhol muito bem. Aí, beleza. Hoje em dia, eu sei falar olá, que tal, no máximo. Aí eu voltei com as aulas de espanhol, tô tendo aula de espanhol agora. Ela ficou um ano sem fazer nada. Exato. Então agora ela tá fazendo assim. Tá estudando. Deve estar exausta. Deve tirar um ano sabático pra descansar desse ano. Eu tô fazendo aula de espanhol e o curso, acho que só isso. Não, tá bom. Só isso. Exatamente. Não, mas legal esse negócio do start pela língua, né? Que foi através dos filmes, das séries e tal. No meu caso, foi através do videogame. Né? Na nossa época, o videogame lá era só em inglês, então era o Play e tal. E aí você acaba gostando e vai buscar as alternativas. Não, o que eu acho interessante, assim, falando de parte de geração, né? Ela tem... Hoje tem uma galera mais acomodada, principalmente na idade dela, né? Sim. E assim, ela é cheia de sonho voando. Ela já sabe o que ela quer, onde ela quer chegar, que isso é importante pra caramba, né? E assim... Antigamente você só tinha Globo pra você fazer alguma coisa. Né? Hoje em dia você tem Amazon Prime, Netflix,
você tem HBO, não sei o que. Você tem outros, né? Outros caminhos para fazer. Como é que você vê isso? E assim, você tá atenta para essas. Porque você Esse ficou. mundão. Você ficou muito na sua vida numa casa só. Né? E hoje você vê, hoje a própria. Hoje não tem mais aquele contrato de exclusividade, porque não cabe mais como negócio hoje, né? Não precisa. Pra nenhum negócio. Né? Então, assim, como é que é isso para você? Porque hoje você tem um leque muito maior. Total. O Do que streaming abriu esse há leque, 10 né? anos atrás, né? Alguém tivesse. Você não tá começando, mas alguém que tivesse 18 anos, 19 anos, assim, pô, eu quero trabalhar. Antigamente você já tinha. Até 10 anos você tinha. A Record também tava fazendo muita novela. SBT médio e tal. Mas. Se você falar nos anos 80, nos anos 90, Se a gente for para pensar, só existia novela, né? Exatamente. E filmes, só tinha... Exatamente. Como é que é? E hoje Exato, você tem um... as séries e tal, as séries estão muito boas. Então, com certeza, acho que o streaming abriu esse leque, né? Essa gama de opções. Eu tenho a minha empresária e aí tô testando, assim, e com certeza, assim, eu acho que nesses 6 meses, vamos pensar, eu fiz um teste pra Globo, mas eu fiz 15 testes, 2 foram pra Globo, sabe? Entendi. E aí fiz Netflix, fiz Amazon, e aí, com certeza, eu acho que o streaming abriu essa gama de opções, e foi muito importante pro ator isso, porque o meio é algo muito concorrido, né? Então, sim. Até hoje, assim, é muito concorrido, mas antes era muito mais porque só tinha Globo. E aí tinha Globo, SBT, Record, então assim que o ator chegava, era assim, aquela luta pra não sair mais. E um meio muito competitivo, que desgastava, ainda mas com essa gama de possibilidades que o streaming trouxe pra gente, tem muito mais ator contratado hoje em dia do que tinha antigamente, tem muito mais gente com trabalho, então deu uma facilitada, com certeza. Tem uma coisa também delicada de falar agora. Antigamente, né, o mundo da TV tinha muito assédio, algumas coisas assim, e era meio, né, pessoas relatam muito isso, né? Tô falando do que a gente vê em sites e tal, né, confiáveis, obviamente, e em entrevistas, né? Chegou e você, muito como você foi muito nova, você tinha que se impor muito, né? Chegou a ter algum tipo de incômodo seu que você teve que se impor ou não? Você diz no set de gravação? Não, eu digo no seu meio de audiovisual, não só no set de gravação, porque você faz reuniões, você deve fazer, você participa do seu business também, né? E às vezes às vezes acho que as pessoas realmente podem faltar com respeito. Você nunca teve esse problema? Não, eu acho que eu tive... não tô falando só de forma sexual, não é isso. Eu tô falando da forma de desprezar mesmo, cara, sei lá, sabe? E não, eu vi uma cena agora há pouco tempo não gosto de política, tá? Não é, mas o cara botando a Marina, falando, expõe do seu lugar, uma coisa muito grosseira, né? Então, assim, alguém foi grosseiro com você, chegou a ser, você teve que se impor, que você não leva o desaforo pra casa? Então, no DPA eu tive a sorte de, tipo, ainda mais porque eu era criança, né, adolescente, não, então... a galera lá é muito boa, né? E assim, eu tive a sorte de, tipo, de trabalhar com um elenco e com uma equipe que é muito família. E quando eu falo família, não é a família, sabe aquela coisa? É todo mundo muito família. Ainda por trás, todo mundo ali, tipo assim, se ferrando pelas costas, sabe? Não era isso. Tanto que, assim, é até engraçado isso, mas o único momento que eu parava no meu dia era o momento que eu tava sentada pra me maquiar. O único momento que eu parava, porque o de resto era eu na escola fazendo várias coisas, aí chegava na gravação, aí almoçava, trocava de roupa, aí sentava. E era a primeira vez, o único momento do meu dia também que eu lidava com as minhas emoções, né? Porque era o único momento do meu dia que eu parava. Então, se tinha alguma coisa que tava me incomodando, que tava me deixando triste, eu mostrava tudo ali, sabe? Tudo transbordava. Aí era muito engraçado, porque o Cid, que foi o caracterizador nesses anos todos, ele sempre olhava pra minha cara assim e falava, o que aconteceu? Aí sempre que ele falava isso, eu... Aí eu contava o que tinha acontecido. Então, assim, a gente se aproximou muito e ele me apadrinhou, porque eu não tenho padrinho, aí ele virou meu padrinho, assim. Então, virou literalmente da minha família, assim. E todo mundo... Eu ainda tenho contato hoje em dia, eu tenho um amor muito grande. Hoje eu vou num aniversário da Júlia Tavares, que é a atriz que interpreta a mãe do Zeca, né, do detetive Zeca. O ator que faz o Zeca, que é o Stefano, é meu irmãozinho, assim, de consideração. Letícia Braga, Anderson, Pedro. Com
Com o Anderson, o Anderson é a pessoa que eu tenho mais contato hoje em dia, que é meu melhor amigo até hoje. A Letícia eu ainda falo também. Eu vejo ela muito pouco, assim, infelizmente, porque a gente mora muito longe. A gente se vê, sei lá, 1 vez, 2 vezes no ano, mas quando a gente se vê é aquela coisa de ficar horas conversando e de voltar tudo, sabe? Então eu tive essa sorte de trabalhar com pessoas muito honestas, muito amorosas, carinhosas, que me abraçaram de uma forma muito legal e que literalmente era uma família, assim, literalmente não, né? Mas enfim, era uma família muito, muito unida. Eu acho que eu nunca vivi uma experiência assim, não, de... Porque assim, eu tô falando porque as pessoas têm mania de menosprezar o seu sonho, né? Então, de repente, como você encara isso, é difícil, né? Eu mesmo já passei por diversas coisas, assim, as pessoas eu mostrar algum projeto, o cara olhar pra mim assim, tá, sabe? E assim, meio que acho de respeito é muito ruim. Eu acho muito... E existe isso ainda, infelizmente. Quem é você na fila do pão, né? Não, mas cara, uma amiga minha foi apresentar um negócio também, atriz, batalhando e tal, apresentou uma peça pro cara, o cara olhou pra ela assim, o cara levantou, sabe? Eu acho muito... muito ruim. Quem tem o poder na mão, ele tinha que usar da melhor forma, né? Não desencorajando, assim. Ainda bem que o ambiente que você tinha lá era acolhedor, né? Total. Porque você ficava mais lá do que em casa. Totalmente, entendeu? totalmente. Então, se você não tem um ambiente ruim no lugar que você está trabalhando, você não fica feliz, você não tem um bom desempenho, porque você não passa isso para as outras pessoas. A pergunta que eu fiz nela exatamente não foi nessa zona de segurança que ela tinha, né? Porque ali a galera é muito séria. Tipo assim, ela tem outros projetos, ela apresenta outras coisas, ela gere também ela tem empresária, né? Tem. Mas ela também a Pini como é que é isso, cara? Você também toca os seus business, você participa disso, né? Você só não deixa na mão dela, né? Então, assim, até para essa vivência mais madura de ser dona do seu negócio, né? Você acompanha isso de tudo, de contrato, grana que entra, que você reinveste, tudo? Total. Assim, eu tenho um papo muito aberto com a minha empresária, assim, também... eu tenho um papo muito aberto, então a gente conversa sobre tudo, assim, na negociação eu participo totalmente, falo, quanto você vai pedir, quanto que eles trouxeram, questão contratual também eu participo totalmente, falo, olha, isso eu não concordo, isso tudo bem, aí ela fala, isso eu não acho legal, eu falo também não, ou isso eu não acho legal, eu falo, isso eu não ligo não, então assim, a gente tem essa conversa, né, até porque, afinal das contas, eu que vou estar lá no trabalho, né, então assim, e a função do empresário é essa, assim, é proteger o ator. E eu também tenho muita voz nisso, assim, com a minha empresária. Mas voltando na questão do assédio que você falou, eu acho que eu também... Não que tenha que ter brecha pra ter essa questão de, ser grosso com a pessoa e tal. Mas eu sempre fui muito perfeccionista, assim. Eu sempre decorei tudo, assim, de cabo a rabo. E chegava lá com o texto todo decorado. Então, eu não dei brecha pra, assim... ninguém perder a paciência comigo, sabe? Aquela coisa... Tipo, aquele ator que fica errando. Chega uma hora que o diretor fala, sabe, que ele explode, fala alguma coisa. Então, assim, claro que todo mundo teria que ser super de bem 100% do tempo e não devia se estressar. Mas, quando isso acontece é porque o ator tá errando muito as falas, né, na maior parte do tempo. Então, acho que eu nunca dei brecha pra isso acontecer. Porque eu sempre fui muito perfeccionista com o meu trabalho. Como isso aqui é um podcast, não é sensacionalista, a gente não vai perguntar nada pra ela sobre isso. Quem foi? Exatamente. Aqui a vibe é outra, né? Quer dizer, sempre que assim, mas quem foi? Quem foi? Você não vai contar? Não vai contar, né? Queremos Que bom, cara, que existem lugares assim, que você quiser vir aqui. Não, e acho que essa geração mais nova aí também, acho que não cabe também algumas coisas, né? A galera vem mais educada com algumas posturas. Total. Outra postura pra lidar com criança, outra postura. Exatamente. Então, esse é o lado positivo dessa nova geração. E os diretores que a gente trabalhou também, olha, muito tranquilos, muito legais. E que davam, assim, espaço pro ator poder construir o personagem. E com um direcionamento muito bom, assim. Então, assim, eu tive muita sorte também nessa questão, assim. Trabalhei com diretores muito profissionais e competentes. E que não eram egóicos. E que te deu espaço para você mostrar deu espaço para você mostrar a arte dela também. Tanto que ela falou que ela poderia ser... A Berenice poderia ser muito mimada tal. E ela botou a cara dela e não foi desse jeito. Foi para ser uma temporada só e acabou sendo 10 por conta disso. Isso é bom porque, assim, o Gustavo fala, né? O Hugo, nosso amigo nosso, um beijo.
ele fala, quando vê se alguma geração fazendo alguma coisa, gente, meteoro tá vindo. Gente, meteoro tá vindo. Então, assim, Google prova que o meteoro não tá vindo porque essa menina... Existe, né? Existe, gente. Tem gente aí que tá batalhando, cara. A gente tá correndo atrás. Exatamente. Né? Que não veio só a passeio, né? Então isso é muito bacana. E você tem muitos amigos assim também, porque você vive no meio de artistas, obviamente, mas nem todo mundo tem a sua cabeça. Né? Essa mentalidade que você tem é comum no seu meio ou não? Porque é diferente. Assim, você tá no momento sabático, certo? Se eu tivesse momento sabático foi ano passado, eu diria. Não, beleza. Na verdade, eu nunca tive um momento sabático, né? Porque ano passado eu trabalhei. Vamos lá. Celcinho vai tirar um... Desacelerado. Celcinho vai tirar... Desacelerando. Celcinho vai tirar um momento sabático. Menos acelerado. Não, o momento sabático foi quando ela nasceu até os 6 anos. De lá pra cá não teve mais. Sabático, eu não vou fazer nada e eu vou jogar no máximo. Eu só não vou ocupar meu dia, as 24 horas do meu dia, eu só não vou ocupar elas. Não, então, eu só jogaria a pelada de quinta, só. Entendeu? Máximo. Então, assim, no máximo. Então, assim, ela estudou, ela fez cursos. Então, existe isso porque... O que a gente mais vê é exatamente isso. É o jovem que acabou de formar e não, vou tirar um momento meu. Caramba, que barato, né? Se você pode, ótimo, né? Que mas, bom. Né? Eu não tive essa oportunidade. Se eu tirar um sabático agora também já era, eu quebro. Então, assim, não dá, sabe? E existe isso na galera da sua idade, nos seus amigos atores, né? Ou atrizes, tal, ou empreendedores também, né? Influenciadores também, que é uma forma de empreender. Eu só queria fazer um comentário, porque você falou que eu não tive esse momento e tal. Aí eu brinco com os meus amigos que eu sou eu sou Nepo Baby da minha Nicole criança, porque a Nicole criança tá sustentando essa Nicole de agora, sabe? Sim, é muito doido. Então, isso. minha reserva financeira fez com que eu pudesse ter esse momento que eu parei pra estudar, pra focar em outras coisas. E, olha, todos os meus amigos que foram atores mirins e que trabalharam com isso desde criança são muito maduros. E eu vejo muita diferença, assim, conversar com um amigo meu que foi ator mirim e uma amiga minha que estudou comigo na escola, por exemplo. Sim. Porque, assim, é outra mentalidade, assim. Parece que muda, assim, 15 anos de maturidade de um pro outro, sabe? É bizarro mesmo. O ambiente molda, né? O ambiente molda total. E esse ambiente de crescer em set de gravação, crescer com pessoas mais velhas, convivendo com pessoas mais velhas, amadurece muito. E é isso. Não, mas é doido mesmo. Além da empresária, você tem mais quantas pessoas, assim, no... Minha empresária só, minha empresária. Então hoje você gerencia suas redes sociais. Eu gerencio. E ela te dá uns toques ali. E a mãe ajuda, né? Porque a mãe tá sempre ajudando. Na verdade, assim, minha empresária não... porque empresário é diferente de assessor, Sim, né? Assessor sim. que cuidaria disso. Eu não tenho um assessor no momento. Minha empresária cuida da parte artística, que são testes e tudo mais, e trabalhos, tanto nas redes sociais, tanto na televisão, enfim, no cinema. A empresária cuida de contratos. Ela vai trazer negócio. Em resumo. Cuida de negócio, né? contratos. Um cuida resumo de contratos. só pro pessoal. Mas ela não fica, a não ser que eu poste algo muito absurdo, ela vai falar, tira isso agora. Mas assim, no dia a dia, nas coisas que eu posto, ela não fica ali cuidando meticulosamente, sabe? E minha mãe também, assim, ela dá alguma dica de vez em quando. Tipo, não achei legal você postar isso, ou achei muito legal que você postou isso. Então, assim, sua mãe gosta mais do roteiro, da leitura. Da leitura, ela adora. Aí eu falo, mãe, passa comigo mais uma vez, desculpa, eu sei que você tá ocupada. Ela, não, eu adoro, vamos lá. Legal. Porque é o seguinte também, né? Você vai gerenciar alguém que tá pronto, né? Então... Sim, mas eu também entendi que Nicole hoje talvez já pense em ter uma assessoria pra parte de redes sociais, ou não? Não. Ainda não? Não. Aí perde você, né? Exatamente. Aí no real, de repente, Mas não porque eu tô perguntando isso, porque muito em breve Nicole tá trabalhando de novo e volta aquela correria que já tá acostumada desde 6 anos. Aí você vai, de repente, perder esse segundo emprego de influenciador, perder o foco, perder tempo para isso. Talvez seja uma coisa que sim, venha, talvez seja algo a se exatamente, pensar no futuro, pensando né? em futuro mesmo. Total. Não, se eu conseguir um trabalho que, assim, demande muito do meu tempo, E o teu com público certeza vai continua ser querendo algo a se saber de pensar. você, o teu público das redes. E acho que hoje, quanto mais de verdade, né? E mais... Exato. Funciona, né? Porque, por exemplo, de repente ela vai postar pouco, Mas vai ser com uma qualidade, e assim... vou agora, galera, entrar numa cena aqui, que não sei o que lá, eu tô passando texto. São coisas do dia a dia que o fã quer ver, né? Então, assim... Não, desculpa. Fala, não precisa pedir. Mas assim, o grande barato hoje, quando eu, por exemplo, eu quase não sigo... Eu só sigo hoje pessoas que eu conheço. Deve ser famoso ou não. Ou galera do esporte que eu gosto, de futebol. Tá? Então, assim, quando você vê que as pessoas estão fazendo
muito tratamento, muitos filtros, muita coisa que você não vive aquilo. Eu também... Aquilo não faz parte do seu dia a dia. Sim. E nem, de repente, você conseguiria chegar naquele nível ali, entendeu? Então, assim, quando você vê alguém de verdade e tal, ou quando você vai e posta com a tua família num barco... Não, porque o que eu digo... É diferente. Que tem alguns posts trabalhosos, assim. Sim. Né? Vamos supor, ela vai acompanhar... Total. Exato, você fez agora esse trabalho aí lá no reality dos 15 anos. Com certeza deu um trabalhão para você editar depois. Não. Não? Eu tinha uma equipe, né? Uma pessoa do meu lado pra me ajudar. E ela tava com o celular do Gloob. Na verdade, era o celular dela. Mas tudo foi filmado no celular dela, com a luz dela. E depois o Gloob ia editar. Então, entendi. eu só era... Esse trabalho foi um pouco diferente. Foi diferente. Era como influenciadora. Era como influenciadora, mas o Gloob ia cuidar de todo o você tinha uma resto, sabe? estrutura. Eu Uma só ia... apresentadora. Exatamente. Legal. Só ia apresentar e aí fazer o making off. E construir esse roteiro também do making off, né? Sim. Mas é isso, eu acho que é algo a se pensar se eu tiver num momento muito, né, num trabalho que demande muito do meu tempo. Eu já tentei fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, fiquei louca, que foi durante a minha adolescência. Editar é muito chato. Exato. Porque, muito difícil. assim, eu tinha escola e gravação e eu ficava, caramba, tenho que postar, eu tenho que cuidar das redes. E era assim, caraca, muita coisa, sabe? E aí chegou num tempo, sei lá, quando eu fiquei mais velha, que eu acho que nas últimas temporadas de DPA, eu acho que eu fui tendo cada vez menos cenas, assim. Pra também ser sutil essa saída pro público, Estratégia. né? Eu acho que faz todo sentido. E aí eu tinha mais cenas, tinha mais tempo, então eu comecei a focar mais nas redes sociais. Aí virou escola, gravação e redes sociais. Fiquei um pouco louca, mas consegui conciliar Não, tudo. porque a cobrança vai existir, né? É. Se você, por exemplo, sei lá, você posta Se eu um deixo de vídeo postar, o exatamente. público já... Eu que sou eu, às vezes o amigo fala, pô, cadê essas corridinhas matinais? Acabaram. Mas é bem por aí. Imagino você que tem aí... não, o público cobra. Então, é nesse É verdade, sentido que você eu parou, perguntei. né, de correr, né? Eu tô com um problema na Tô vendo. tendinite. A idade. Eu tô vendo. Fala, cara, você falou pouco. Não, tava vendo ali, ó. Ele falou que tava com problema de tendinite. Eu, até perdi a fala. Até esqueci que ia falar. Não, mas Tendinite. é um barato, mais uma aguinha pra você. É um barato acompanhar esse crescimento, Peraí. né? E assim, vocês terem certeza da responsabilidade que vocês têm com o público de vocês, né? Que isso é muito importante. Né? E eu falo como pai que tem um filho que era muito bom, né? Às vezes ele tava agitadão, o cara começava a DPA. Não, exatamente. Tinha aquela 1 hora ali de, sabe? E era muito bacana. Não, Obviamente eu via muitos, né? Até que... E hoje a gente tem que tomar um cuidado danado que nossos filhos assistem, né? Sim. E o DPA pode assistir à Exatamente, vontade. exatamente. O É, acampamento legal. pode assistir à vontade. Na verdade, nessa hora do beijo aí, eu tive que falar com a Manu tem 9 anos. Eu falei, calma aí. É devagar, né? Isso aí é só mentira. É só mentira. É tudo uma mentira. Isso é atriz e ator, relaxa. Não, mas é isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse tema é bastante sério aí quando a gente fala. E você que tem um público infantil gigantesco, imagino que é uma responsabilidade realmente. Por isso que eu falei também no sentido de ter alguém além da sua mente, né, para te ajudar. E isso é super importante. A gente tem que começar a ir pro fim. Infelizmente, o papo tá bom. Muito já? Essa hora Eu ia falar Eu ia agora, começar a falar agora. Não, é porque eu acho assim. Primeiro eu queria te agradecer. Foi muito bacana, assim. Tenho muito carinho por você. A história é muito legal. Obrigado pelo carinho que você tem sempre quando vê o João Pedro. Um beijo pro João Pedro. Beijo, João Pedro. É muito carinhosa, com sempre. A gente viu peças, né? A gente acompanha os filmes e tal. E, assim, é muito bom ver que tem uma galera realmente que tá pensando em fazer coisas legais, né? E não só viver de uma onda. Você podia estar ali, tranquilão, vivendo aquela onda ali, beleza. E você, cara, é muito bacana. Ela falou, o que eu fiz, comecei a fazer com 7 anos, me deu a oportunidade hoje de não fazer nada durante um ano e beleza. Porque fui eu que fiz, né? Você não dependeu de ninguém, então isso é muito bacana. Me fala uma coisa. Orgulho. Dá mesmo. Dá. Tô bastante orgulhoso de escutar isso. E uma coisa que quem tá te assistindo e o tamanho da responsabilidade que você tem de orientar as pessoas, eu acho assim, dá a gente sempre pede isso, né? Porque o Todo Seu, ele tem um objetivo de informar as pessoas e educar de alguma forma. Né? E que a gente aprenda com vocês e o público também. Cara, não tem caminho das pedras nisso. Tem força de vontade, talento, estudo. Sim. Mas assim, se alguém tivesse hoje com 7 anos, 8, tivesse um sonho na mão, uma câmera sabe? Um sonho na cabeça, como é que é?
Sonho na mão, não, Sonho na cabeça e a uma câmera na mão. Que hoje você pode fazer... Você pode começar a trabalhar daqui, né? O que você fala pra essa galera, assim? Pô, quero ser atriz. De onde é que a gente começa? O que os caras comem? Como é que faz, assim, sabe? Onde é que eles estão, sabe? Assim, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Que não tem resposta certa, mas assim, você, Nicole, o que você falaria, né? Então, eu acho que é estudo. Sempre começa pelo estudo e o estudo nunca acaba também, né? A Fernanda, acho que foi a Fernanda Montenegro que falou isso, que ela tá sempre aprendendo. Então, se Fernanda Montenegro está sempre aprendendo, quem somos nós pra falarmos, eu já sei tudo, não vou parar de estudar, sabe? Então, eu acho que estudo é a base de tudo. Entra num curso de interpretação, até pra ver se é isso mesmo que você quer, né? Se você gosta. E se tiver que ser seu, será. Não tenha ansiedade com o futuro, só esteja preparado pra quando a oportunidade bater na sua porta, sabe? Isso é importante. Eu acho que é isso. E E essa preparação vem com o estudo. minha pergunta final, a atriz, ator, se aposenta? Atriz e ator se aposenta? Olha, não sei. Vamos descobrir aí. Você lembrou disso por causa da Fernanda Montenegro? Não, porque caramba, ela tem quantos anos? 92? Não. Olha, mas eu acho que ela ainda tá na carreira por uma questão de amor mesmo. Né? Então, e o ator, outro orgulho. É porque quando o ator não cai naquele esquecimento, que tem muitos, né, infelizmente. Fernandinho, então, que trouxe o Oscar pra gente. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer novela, quer fazer cinema, quer fazer teatro. Independente da idade, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o Stepan Sessão faz um trabalho muito legal na retiro dos artistas, né? Porque são atores que a gente vê até... Eu vejo muito canal Viva, né? Então, assim, uma galera lá. Né? O Boni deu uma grana maneira. Todo o livro do Boni foi em benefício do retiro. Muito legal, muito louvável que ele fez. Então, assim, se pudessem ir lá e dessem um papel pra eles queriam fazer, porque eles estão aptos a fazer. Eles são atores, atrizes. Então, assim, acho que é uma profissão que não acaba. Eu acho que quem trabalha com amor não se aposenta nunca. Tem isso também, né? É verdade. A não ser, então, é que tá, por exemplo, o jogador de futebol, ele tem muito amor no que ele faz. Vou dar um exemplo. Só que é a parte física, né? Só que a parte física ele não consegue. Ele pode viver do futebol, ele pode virar técnico, ele pode virar comentarista, ele pode virar empresário, né? Mas o ator, ela era uma criança que cresceu e o personagem cresceu com ela. Ela pode fazer, daqui a pouco ela fazer uma mãe, uma tia, entendeu? Então, assim, ele também se transforma e se reinventa. Sim. Né? Então, Quando você perguntou se aposentar, eu achei que você estava falando no sentido financeiro. Não. Por isso que eu falei, olha, não sei. Não. Mas é isso, assim, a Fernanda Montenegro não é por questão financeira nem nada, é realmente por conta do amor que ela tem pela arte. Né? Eu acho que se for pelo amor, não me aposento nunca, não. Então, é isso aí. Me respondeu. Queria também agradecer a você, Celcinho, pela ponte aí, por ter conseguido. Prazer. Pô, gratidão. Eu Agradecer a você também, porque você é referência também pros que estão lá em casa, sabe? Ontem eu falei com o Miguelzinho lá, o meu filhão do coração, falei assim, pô, amanhã a gente vai vamos fazer um vídeo pra ele, pra mandar pra ele depois. Pô, você vai ficar aí, ô Miguel, vai ficar amarradaço. Aí tem o primo dele, aí vai fazer Beijo, pra Miguel. família inteira. Fala só sobrenome, fala sobrenome, já serve pra Aí todo mundo. da família. Boa. Um beijo. E é uma referência pros nossos pequenos lá, cara. Muito obrigado, continue firme. Dificuldades existem, mas você vai passar por cima delas, que você é persistente. E é isso, sucesso. Muito obrigada. É isso, gente. Mais um Todo Seu. Hoje a gente conversou com Nicole Orsini. Nicole Orsini. E falamos sobre planejamento, zona de conforto, network, competição e andar com as pessoas boas, além de muito mais conteúdo aí. Isso. A gente não fala um pouquinho só de DPA, bem pouquinho. E deixa a sua rede social para quem não te segue. Claro. Também. Bom, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite, adorei contar um pouquinho da minha trajetória e também da trajetória do ator, né, para quem quiser investir nessa profissão. Queria muito agradecer, adorei esse bate-papo, queria mandar um beijo para todo mundo, me sigam nas redes sociais, @Nicole Orsini, em todas. E é isso, um beijo. Beijo, gente, até o próximo. Valeu, galera. Valeu.